Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Está nublado, formando bastante chuva, mas nós tivemos uma semana de calor intenso aqui na nossa região. Por isso eu achei apropriado falar de um tema que uma das nossas queridas inscritas me perguntou aí no último vídeo do canal. Eu espero falar sobre o assunto e que atenda, né, tudo que as dúvidas, né, que tire as dúvidas, não só de quem comentou no último vídeo, mas também de todas vocês que são novas aqui no meu canal, estão entrando agora, não viu ainda os vídeos mais antigos, e eu tenho o prazer de falar, sim, eu cultivo minhas suculentas no tempo. A dúvida era se eu cultivo no sol, tomando sol e tomando chuva. Bom, então é apropriado o tema e é apropriado também o momento por isso, porque a resposta é sim. Eu cultivo minhas suculentas tomando sol e tomando chuva. Qual é o meu pensamento sobre esse cultivo? Bom, eu sempre deixo as minhas suculentas na mesma posição. A menos que eu precise dar uma replantada, que eu precise estar cuidando delas, eu retiro para colocar numa posição mais confortável para mim. No entanto, o tempo todo as suculentas ficam no sol, assim, no tempo, gente, no tempo, tomando sol e tomando chuva. Essa semana, por exemplo, tivemos um sol intenso aqui. Estamos numa estação, né, que é comum acontecer chuvas e também períodos de chuvas alternados com períodos de muito calor, calor intenso. Então, hoje, por exemplo, hoje é domingo, tá bem quente aqui, abafado o tempo, bem abafado e formando bastante chuva. Então, sim, as suculentas ficarão aqui no tempo, tomando a chuva que está formando no céu. Porque a minha proposta aqui do meu cultivo é exatamente essa. É mostrar a maneira simples e comum, bem tranquila, de cultivar suculentas e que até então tem funcionado, né? Tem funcionado. E eu gosto porque as suculentas, todas essas que eu mostrei aqui agora nesses primeiros 2 minutos, foram suculentas que chegaram recente aqui no meu canal, presente de amigas, né? Eu ganhei do canal Vilmarina Santos e também do canal de Betina Plantas. São pessoas que trabalham, né, com venda de plantas, me presentearam. Eu estou falando isso por quê? Porque, apesar de ter sido plantas recém-chegadas aqui, elas já apresentam uma saúde bastante diferenciada. Notem que são plantas que estão no auge da sua força, vindo a reprodução. O centro da suculenta, da roseta aí, ó, da echeveria ou da gibiflora, ela está em pleno desenvolvimento e as brotações também estão vindo assim a todo vapor. Então, mostra que esse cultivo fora, né, no tempo, assim, faz bem para elas. Não importa o tempo, né? Naturalmente, quando a gente pensa em cultivar fora de uma cobertura, tomando, tipo assim, debaixo de uma estufa, a gente vai ter que oferecer a elas as condições necessárias, né? Rega na época certa e que essa cobertura ofereça um sol, uma claridade, uma luminosidade adequada também para as suas suculentas. Então, quando se propõe cultivá-las no tempo, aí já vem naturalmente. Quando esse processo, né, já vem naturalmente. Agora, quando
a chuva demora um pouco mais, aí existem as regas, né? As regas que a gente vai oferecendo, né? Para poder estar hidratando as suculentinhas. Enfim. Então, eu optei por esse cultivo no tempo exatamente porque eu queria um cultivo mais simples, que era da minha, vamos supor, da minha condição física, né? E também questão de tempo, né, gente? Nós que trabalhamos fora e temos a saúde limitada, a gente precisa optar por algo que nos dê alegria e prazer, porém, algo que não exija da gente um tempo além daquilo que nós temos. Então, o cultivo, o meu pensamento, né, sobre esse cultivo é esse. É um cultivo onde eu posso estar cuidando das minhas suculentas de forma natural. Natural. E se eu pudesse, eu cultivava elas era no chão, sabe? Em canteiros, tipo assim, no chão. Exatamente porque ficaria assim de forma mais natural possível. Então, para vocês, né, que tiveram dúvidas, que têm interesse de saber se eu cultivo tomando sol e tomando chuva, sim. As minhas suculentas tomaram sol a semana toda, que aqui não tá chovendo, já faz tempo que forma e não chove. E essa semana tá formando muita chuva, e eu acredito que de hoje não passa, se Deus quiser. Então, vai tomar chuva também. Eu fiquei tão preocupada porque formava e a chuva não vinha, formava e a chuva não vinha. Então, eu confesso que hoje de manhã eu pinguei umas gotinhas de água, né, nelas, já temendo formar de novo e elas não vinha a chuva, né? Mas é interessante esse olhar sensível também, que eu sempre falo nos meus vídeos antigos, tem muito eu falando sobre isso, de um olhar sensível. O que para mim é um olhar sensível? É aquele olhar cuidadoso, observador, para ver se você tem necessidade de você oferecer água ou não, de oferecer cuidados ou não naquele momento. Então, eu sou muito adepta do tipo de cultivo, de planta, do empirismo. Eu sou muito adepta do empirismo. Por quê? Porque a experiência que a gente vai adquirindo no fundo do quintal, com as plantinhas da gente, se a gente tem um olhar sensível e observador, a gente vai aprendendo a lidar com elas, não é verdade? Então, eu acho muito importante isso, eu sempre destaco. Às vezes eu não sou muito clara na hora de falar nos vídeos, mas eu vou observar melhor isso. Mas é importante o olhar sensível se você quer desenvolver a sua forma de cuidar das suas plantas. Então, isso é importante porque é você que sabe a necessidade daquilo que está ali nos seus cuidados, não é verdade? Por exemplo, eu não posso, obrigar o meu jardim. Vou usar essa expressão porque eu não achei outra expressão aqui para mim que fosse ideal para esse momento. Mas eu não posso obrigar as minhas suculentas a reagir da mesma maneira que as suculentas da minha colega que mora ali a 2 quadras da minha casa agir também, reagir também. Deu para entender? Eu vou explicar de uma forma mais simples. Se eu cuidar das minhas suculentas da mesma maneira que aquela colega de 2 quadras abaixo cuida das suculentas dela, eu não posso esperar que as plantas reajam da mesma forma. Por quê? São ambientes diferentes. Podemos seguir religiosamente as mesmas regrinhas, fazendo da mesma forma uma
e a outra. Mas mesmo assim, podemos esperar reações das plantas de forma diferente. Porque são ambientes diferentes. Muitas vezes, a maneira que eu cuido de uma planta que está na frente da casa é a mesma maneira que eu cuido de uma que está no fundo do quintal, e elas reagem de forma diferente uma da outra, não é verdade? Por isso é importante, mesmo cuidando das suculentas no sol e na chuva, no tempo, tomando sol e tomando chuva, mesmo assim, devemos ter um olhar sensível, observador, cuidadoso, para entender a necessidade de cada plantinha que está aos nossos cuidados, se quisermos receber, se quisermos que elas reajam de forma favorável, se quisermos que elas se manifestem, que elas estejam em desenvolvimento de acordo com aquilo que a gente espera, né? Então, sim, eu cultivo minha suculenta no tempo, tomando sol e tomando chuva. No entanto, eu procuro ter um olhar sensível para mim compreender como cada suculenta reage em cada lugarzinho que eu coloco elas, e assim eu procuro dar a elas aquele cuidado, de acordo com o lugar que elas reagiram de forma melhor, mais favorável para o desenvolvimento delas. Então, apesar de eu cultivar a sol pleno, né? Minhas suculentas são sempre assim, ó, lindas, coloridas, quando elas estão bem cuidadas e bem desenvolvidas, igual estão agora no momento, começando a fase de desenvolvimento. Estou no recomeço e elas estão novamente aderindo, né? Aceitando a forma de cultivo que eu dou a elas. Então, mesmo assim, cultivando no tempo, no sol pleno, eu prefiro cuidar delas de acordo com a necessidade de cada um. E isso requer um olhar sensível, um olhar mais cuidadoso e observador, para a gente entender qual forma de cuidados que estamos dando às nossas suculentas que é melhor para elas. Mas sempre tem dúvidas, e eu tenho prazer de responder falando aqui em vídeos como esse para vocês. E eu fico feliz quando vocês se manifestam, porque assim é um motivo de fazer mais um vídeo. E eu agradeço você que comentou aí e todos vocês que deixam comentários favoráveis aqui no meu canal sempre que eu posto vídeo. Então, se não entendeu direitinho, comentem aí. Comentem, por favor. Fale sobre o assunto, que eu vou ter prazer de responder e tirar as dúvidas, né, quanto ao meu modo de cultivar suculentas. Enfim, agradeço a todos pelo carinho, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!